A onda de frio derruba a temperatura no sudoeste de Goiás. Em Jataí, o termômetro de rua registra 3 graus negativos e o lago JK amanheceu encoberto por uma névoa. Em Rio Verde, logo cedo, o frio de 4 graus espantou os moradores que costumam circular pelas ruas. E teve até geada em Caçu e Cachoeira Alta. A família ainda espera a liberação do IML do corpo da bebê de 1 ano e 6 meses que morreu depois de cair na cisterna de casa. Uma imagem impressionante. Um motorista abre a porta do carro sem olhar e atinge um motociclista que ficou em estado grave. E a gente fala de vacina. Anápolis começa a terça-feira com campanha suspensa para a primeira dose contra a Covid-19. Já em Santo Antônio do Descoberto, a campanha começa para moradores com mais de 35 anos. Tudo isso e muito mais eu te conto agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 11h52, bom jornal para a gente, vamos começar. E como era previsto, a temperatura caiu mais ainda nesta terça-feira, principalmente na região sudoeste de Goiás. Em Jataí, termômetros de rua chegaram a marcar 3 graus negativos. Vamos lá para Jataí, então, bater um papo com a Tássia Fernandes, que sempre sofre um pouquinho. Como é que está a temperatura por aí agora, ô Tássia? Bom dia. Em torno de 17 graus, viu, Thiago? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. Ontem você me perguntou, Thiago, se eu estava exagerando. Você ainda acha que eu estou exagerando, amigo? Me conta. Tá mais que perdoada, pelo amor de Deus. 3 graus negativos, não é brinquedo não. E a Tássia, a gente sempre frisa aqui, ela levanta por volta das 5 horas da manhã para fazer o Bom Dia Goiás. Deus do céu, Tássia. Pois é, essa temperatura que você disse aí de menos 3 graus foi registrada em alguns termômetros aqui do município, né? É importante a gente ressaltar que são aqueles termômetros de rua que são feitos de materiais diferentes dos termômetros oficiais. Então, por isso que às vezes dá uma diferença entre a temperatura marcada por eles e aquela que é oficialmente registrada. Falando dessa temperatura oficial, chegou a 0 e foi difícil para o jataiense sair de manhãzinha, porque além do frio estava ventando bastante, o que diminui ainda a temperatura da sensação térmica, né, que é o que a gente está realmente sentindo. Esse cenário aqui do Lago JK, de onde a gente fala ao vivo, ficou bem diferente. O lago estava coberto pela névoa, né, que é aquela espécie de fumacinha que se forma por conta do resfriamento do vapor de água aqui do lago. Ao longo do dia, a temperatura pode chegar aí aos 24, 25 graus, então deve ir esquentando um pouquinho. Isso já vai tranquilizando quem não gosta do frio, assim como eu. E estava previsto também pelo Centro de Informações Meteorológicas aqui de Goiás a presença de geada, né? E não foi diferente. A grama aqui do lago também ficou coberta pelos cristais de gelo. Foi registrada geada, inclusive em vários pontos aqui de Jataí. Teve alguns telespectadores que enviaram vídeos para a gente mostrando até aquele orvalho congelado, né, nas plantas logo no início da manhã. Aqui em Jataí, em outras regiões do estado também teve muita geada. Agora, aqui nesse momento, como eu disse, está fazendo em torno de 17 graus e a umidade relativa do ar está em torno de 33%. Importante lembrar também que se ficar abaixo de 30%, já é considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde. Como a gente sempre fala aqui no J1, né, uma das características desse nosso inverno goiano. Alguns dias de muito frio, mas também de tempo muito seco. A partir de amanhã, a temperatura já deve começar a aumentar e lá para quinta-feira já deve estar ainda mais quente, viu, Thiago? Volto com você. Tá certo, a Tássia inclusive preparou uma reportagem ao longo do jornal, a gente vai colocar ali, ela falou dessa névoa impressionante, o Lago JK ficou parecendo que era na Europa, inclusive, de tão bonito, ficou ainda mais bonito. Eu já quero me despedir de você, sai a Tássia e já vamos chamar a Manuela lá de Rio Verde, porque por Rio Verde também o frio estava demais da conta, como a gente costuma dizer aí, 4 graus, mas eu tô vendo o sol aí atrás de você, não é isso, Manu? Boa tarde.
Boa tarde para você, Thiago. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente agora. O solzinho já começou a dar aquela esquentada. Agora está fazendo 21 graus aqui em Rio Verde, só que pela manhã, Rio Verde chegou a registrar aí 4 graus, mais precisamente 4,7 graus ali entre as 6 e as 7 horas da manhã, só que a sensação térmica era bem menor por conta do vento que estava hoje cedinho, o que espantou muita gente das ruas. Poucas pessoas se arriscaram a sair de casa cedo. A máxima hoje não deve ficar ali em torno dos 30 graus, Thiago. Então, como eu disse, o solzinho já começou a esquentar, deve esquentar mais um pouco agora à tarde, só que esse friozinho continua. Inclusive, enquanto persistir esse friozinho, persiste também o risco de geada em várias cidades aqui da região sudoeste de Goiás. Geada que foi registrada, inclusive, pelos nossos telespectadores em Caçu e também em Cachoeira Alta e alguns bairros aqui de Rio Verde também, mais precisamente ali na zona rural de Rio Verde, viu? Bom, essa massa de ar polar que paira sobre o estado de Goiás, especialmente a região sudoeste do estado, deve começar a ir embora amanhã, só que esse friozinho vai ficar aí até o final da semana. Ela vai embora devagarzinho, vai deixando ali vestígios, então pode deixar aquele tanto de coberta fora do guarda-roupa, já deixar as blusas de frio ali separadas, porque o friozinho fica até o final da semana, e aí na semana que vem as temperaturas vão ficar mais amenas na parte da manhã, à tarde vão subir novamente, mas não vai ficar tão frio quanto hoje, viu? Porque hoje eu e a minha colega Tássia lá de Jataí sofremos bastante para sair de casa cedinho, para trazer informações para vocês que nos assistem todos os dias. Tadinhas, precisam ser valorizadas sim. Imagina só levantar às 5 da manhã mais ou menos para dar informação para quem está em casa no Bom Dia Goiás. Você gosta ou não de frio, Manu? Olha, eu amo frio, Thiago, só que eu não gosto de passar frio, viu? Só que o frio aqui de Rio Verde não tem agasalho que esquente. Menino do céu, sabe o que esquenta cedinho? Igual o que eu fiz hoje, é pegar aquele cafezinho quentinho e ficar esquentando a mão assim, ó, na xícara. Meu Deus do céu. Obrigado por sua participação, Manu. Até mais. A gente se fala ainda hoje e ainda nessa edição a gente volta a falar do frio e você vai saber detalhes da previsão do tempo. Uma criança morreu ontem em Lusiânia depois de cair em uma fossa que estava com água. O Corpo de Bombeiros faz um alerta. Só este ano foram 23 registros de quedas em cisternas ou fossas aqui no estado. Heloísa Pimentel Menezes, de apenas 1 ano, estava brincando no quintal de casa quando caiu. A fossa tinha uma tampa de aço, mas havia quebrado e uma lona improvisada foi colocada para tapar o buraco. O plástico não aguentou o peso da criança e rasgou. A fossa estava com água e a criança ficou submersa em torno de 10 minutos. A mãe contou com a ajuda de vizinhos para retirar a menina de lá de dentro. Heloísa chegou a ser socorrida e foi levada para uma unidade de saúde em Valparaíso de Goiás. Lá os médicos fizeram manobras de ressuscitação, mas a criança não resistiu e morreu no hospital. O corpo foi trazido para o IML aqui de Lusiânia e hoje pela manhã passou por exames que vão apontar as causas da morte. Em janeiro deste ano, Luiz Henrique Gonzaga, de 5 anos, brincava perto de uma cisterna quando acabou caindo junto com o pai de uma altura de 12 metros. Policiais que passavam pela rua fizeram um resgate. Pai e filho tiveram ferimentos leves. Ainda em Lusiânia, Gustavo, de 9 anos, estava brincando na rua com amigos. Ele entrou em um terreno para buscar uma pipa e acabou caindo em uma cisterna que estava sem tampa. A queda foi de uma altura de 6 metros. Os bombeiros fizeram um resgate. O menino teve ferimentos leves. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros aqui de Lusiânia, com a pandemia e as crianças sem aula e dentro de casa, os pais precisam redobrar a atenção. E as crianças ficando em casa vão procurar o que fazer, né? E aí encontram terreno baldios que tem essas cisternas abertas, fossas abertas. Para atender às ocorrências de salvamento em cisternas ou fossas, os bombeiros contam com vários agentes. É um trabalho delicado que exige rapidez para resgatar a vítima. Mas para evitar esse tipo de acidente, o tenente traz um alerta, principalmente para os pais com crianças dentro de casa. Até o concreto ele tem validade, apresentando trincas, apresentando rachaduras, e quando uma pessoa pisa ali é fatal, ele vai cair dentro do buraco mesmo. Não pode descuidar de jeito nenhum.
Foi confirmada mais uma morte por dengue em Cristalina, a terceira este ano. O Danilo Moreira está com esse assunto, um mosquitinho que faz um estrago danado. Hein, Danilo? Bom dia. Exatamente, viu, Tiago? Bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1 e está trazendo uma dor de cabeça enorme para os moradores de Cristalina, aqui no entorno do Distrito Federal, viu? Portanto, a terceira morte confirmada lá no município desde o início do ano. A gente vem acompanhando essa situação porque a primeira morte do estado foi confirmada também em Cristalina. Nós tentamos apurar com a Secretaria Municipal de Saúde informações sobre essa vítima, mas até o momento a Secretaria Municipal de Saúde não passou essa informação para a gente. Mas lá em Cristalina, a Secretaria Municipal de Saúde adotou o carro fumacê. Esse carro ele vai passando pelas ruas e avenidas lá da cidade, jogando uma espécie de agrotóxico. E a orientação é que quando esse carro estiver passando, que os moradores possam abrir as portas e janelas, mas que deixe os alimentos ali bem fechadinhos também. E a orientação também é para tampar aí a comida dos animais e também a água. Lá em Cristalina são 3.502 casos notificados até o momento, viu, Tiago? E a outra morte que foi confirmada aqui na região do entorno foi lá em Formosa, a primeira morte lá no município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma jovem de 18 anos, ela morreu em abril, viu? Lá em Formosa são 3.255 casos notificados de dengue. Então a orientação, Tiago, é aquela de sempre, né? Mas a gente reforça aqui no J1, morador sempre tirar aí 10, 15 minutos para circular no quintal de casa, olhar aí se tem água parada, porque qualquer poça d'água é o suficiente para o mosquito Aedes aegypti se proliferar aí e sair espalhando ainda mais essa doença, que também tem que ter muita atenção, viu, Tiago? É com você aí no estúdio. Com toda certeza, o poder público precisa, é obrigação também fazer a parte dele, mas todos nós devemos também. É como o Danilo falou, olhar o quintal de casa, olhar se tem água parada para resolver esse problema. Não dá para brincar de jeito nenhum. Por enquanto, muito obrigado, Danilo. Um motorista que tinha acabado de estacionar em Bom Jesus de Goiás, no sul do estado, foi abrir a porta do carro quando atingiu em cheio um motociclista que estava passando pela avenida. Câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente. A gente está vendo, inclusive, as imagens aí. São imagens impressionantes quando elas chegaram para a gente aqui na redação. E aí eu quero chamar o Emerson Ferreira, que tem os detalhes ao vivo dessa história. A gente já, inclusive, começou a mostrar para o pessoal de casa. Eu quero saber, ô Emerson, o estado de saúde desse motociclista. Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. O estado de saúde dele é grave, viu, Tiago? Pra gente ver nas imagens, né, tudo tão rápido, tudo aconteceu de uma forma, assim, muito rápida. Esse radialista é o Rones Cabral, de 53 anos, viu? Ele seguia de moto por essa rua, lá no município de Bom Jesus, e tudo foi registrado por essas câmeras de segurança. Dá para ver que ele segue pela rua e o motorista desse carro abre a porta. O motociclista até tenta desviar, mas tudo é tão rápido, ele acaba batendo e caindo no chão. Inclusive, nas imagens dá para ver o capacete da vítima rolando pela rua, viu? Esse homem foi socorrido em estado grave, levado para um hospital lá do município de Bom Jesus, mas precisou ser transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo o Hugo, o paciente está sedado e entubado. O estado de saúde dele é considerado grave, viu? A polícia agora vai investigar esse caso e vai ouvir testemunhas. Isso chama a atenção da gente sobre os cuidados que é preciso ter sempre quando for abrir a porta do carro. É um cuidado tão simples, né? Mas que pode evitar situações como essa. E claro que a gente espera a recuperação do Rones, que é radialista lá do município de Bom Jesus. E também teve um outro acidente, esse foi no município de Piracanjuba, no quilômetro 121 da GO 139, envolvendo um ônibus e também um carro de passeio, viu? O motorista do carro, um senhor de 61 anos, ficou preso às ferragens, mas as pessoas que estavam lá no local conseguiram retirar esse homem. Depois o SAMU chegou até essa região lá, foi fazer esse atendimento e esse homem foi transferido para um hospital de Piracanjuba. Depois ele precisou ser levado para Goiânia por causa da gravidade. E tinha também uma mulher que estava nesse ônibus, ela precisou pular da janela e acabou tendo uma luxação no tornozelo. Ela também acabou sendo encaminhada para a UPA lá do município de Piracanjuba. Situação muito triste, né? 2 acidentes envolvendo pessoas aqui na região sul do estado.
E claro, a gente chama a atenção para esses cuidados. Naquele caso lá, é ter mais atenção a abrir a porta. E claro que a gente agora aguarda pela recuperação do radialista, né, Tiago? Volto com você aí no estúdio. É aquela velha máxima, não é, Emerson? Ter atenção no trânsito, é dirigir para você e dirigir para quem está do seu lado. A gente precisa redobrar a atenção quando está bem movimentada uma avenida, assim como a gente viu nas imagens. A gente torce sim para a recuperação desse motociclista. Obrigado por sua participação, amigo. Até daqui a pouco.